Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Café Mais Marketing. Hoje a gente vai bater um papo com o Laurence Sgalha. O Laurence Sgalha ele é diretor de arte aqui na GS2, tem mais 22 anos no mercado, muitas peças criadas, campanhas elaboradas, personagens. Laurence, vamos começar por aí. Seja Vamos. muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Laurence, vamos contar um pouquinho assim, antes da gente entrar um pouco sobre a parte de criação, campanha, visão do cliente, visão do pessoal de criação. Conta um pouco para a gente da sua história, Laurence, para as pessoas poderem entender aí a trajetória. É, Eu comecei a minha trajetória assim, desde moleque eu gostava muito de desenhar. Eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse um desenho, né? Fui vendo que o mercado editorial, naquela época, né, no final dos anos 90, era muito restrito, né? Então era muita panela, as editoras já tinham, né, os ilustradores delas e tal, que dava as preferências, né? Não era tão abrangente como é hoje, né? Que tem muito freelancer para fazer os trabalhos. Então, e eu descobri na publicidade uma oportunidade de usar a minha criatividade com os desenhos e assim por diante, né? Então eu entrei, eu fiz um colégio técnico, né, de publicidade e propaganda, gostei. Depois eu me graduei dentro da mesma especialidade, né? Então sou publicitário e cursei Escola Pan-Americana de Arte em São Paulo, né? Também voltado para o design de publicidade. Então essa coisa toda é, de, 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 de persuasão, né? É, vender alguma coisa através de uma. Como que fala? De algo criativo, né? Sempre foi alguma coisa que me atraiu muito. Então, desde então, passei por algumas agências de propaganda, passei por veículos de comunicação. É, assim, são 22 anos De dentro história. de história, dentro dessa. É uma consistência dentro da comunicação assim que me agradou muito. Assim. Pegando um gancho, vamos pensar o seguinte, Laurence. A gente sabe que as marcas, quando elas surgem, tá? No começo, quando começa qualquer produto, serviço, a pessoa faz alguns testes de algum produto ou serviço, coloca no mercado. Mas logo ela se vê na necessidade de personalizar aquilo, tá? De dar uma cara àquilo, seja na embalagem, seja no logo. E isso a gente nunca sabe o que nasceu antes, se foi o produto ou o serviço ou a identidade. Porque a gente sabe que qualquer produto ou serviço ele acaba conseguindo entrar ali no inconsciente das pessoas e se fidelizando porque ele está resolvendo algum problema. Mas ele só vai conseguir entrar também se ele trouxer uma mensagem com o seu logo, trouxeram uma mensagem com a sua paleta de cores, e a gente consegue perceber que várias marcas, elas se transformaram em marcas assim, como que eu posso falar, memoráveis, que você em qualquer momento, você bate o olho, seja num risco, você fala, ah, é tal marca. Sabe? Então eu queria entender como é que funciona isso dentro de um processo de criação, porque a gente vê várias empresas, mas retrógradas aí no mercado, que considera ainda que o logo é um escrito em um Arial com um raiozinho e acabou. Pode ser que às vezes pode até que seja, mas a gente entende também que o logo é a identidade. Então, como é que é esse processo de criação de marcas memoráveis? Certo. Então, Rodrigo, eu vejo que assim hoje uma marca memorável, eu penso que ela é muito caracterizada pelo nível de diálogo que essa marca tem com o público dela. Tá? Então, se ela está resolvendo o problema daquele público é, e está se adaptando, né, conforme a evolução da sociedade e tal, se está falando a mesma linguagem, eu acredito que ela vai se tornar memorável. E aí tem as funções do design, da ilustração, é, da identidade visual da marca, que vão ser esses elementos agregadores, né? Então eu gosto muito
de imaginar as marcas como se fosse uma pessoa, né? Então, assim, qual que é a personalidade que eu quero que a minha marca tenha? Então, se você se colocar no lugar da sua marca, eu quero parecer para o meu público que eu sou uma pessoa descontraída, que eu sou despojado, não, que eu sou sério, que eu sou, é, enfim, você determina como você quer que sua marca pareça e a sua identidade visual, o design, a forma que você quer parecer para o público é o que o design tem que refletir nisso daí. Então, por isso que muitas vezes as pessoas perguntam assim, qual que é a tendência do design ou algo assim, e aí vai depender muito de qual que é a tendência do design para aquele segmento, mas se o que você está querendo trabalhar, se a sua comunicação não combinar com o que está acontecendo naquela tendência de marketing, também não vai valer de nada. Então eu acredito que é muito esse trabalho de você é, transparecer para o seu público através da sua imagem o que você quer falar, né? E o design vai ajudar nisso, tanto o design quanto outras formas que você está usando para comunicar. Então a gente pode pensar que é o tom de voz. Qual é o tom de voz que eu vou dar para a minha marca? Isso. Tá? E isso é uma construção que eu vejo que a gente percebeu agora no mercado alguns movimentos de algumas marcas mudando seus logos, tentando se adaptar a uma nova área do mercado. Por exemplo, a gente viu um grande banco Certo. mudando, ficando em estudo durante muito tempo para fazer uma mudança. Não foi uma mudança radical, tá? A gente está falando aí do case do Banco Itaú, tá? Ele não teve uma mudança muito radical, ele era ali um amarelo e um azul e não mudou muito, deu uma laranjada ali. É, Então eu queria pensar assim, como é que esse processo ele acontece? Óbvio, olhando a persona final, né, para quem eu vou me comunicar, ou seja, eu acredito que os especialistas ali que estavam envolvidos, eles reconheceram a mudança do correntista, uma coisa mais moderna, então ele tentou aproximar isso. E a linha tênue entre você ter um processo criativo, inevitavelmente você ser influenciado por outras marcas que já estão, que você está percebendo que elas estão dando certo. Então, como é que fica esse processo entre a observação, entre o que já está dando certo, em uma proposta de uma coisa nova tão diferenciada, que no final pode não dar tão certo, e o conservadorismo do dono da marca de, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Então, como é que se trabalha na cabeça de um diretor de arte no poder de convencimento para um gerente ou para um empresário, proprietário de uma empresa, mudanças na sua marca, de como ela aparece para o público, seja no logo, paleta de cores, nas embalagens? Como é que o diretor de arte consegue trazer isso mais palpável? Porque a gente sabe que o diretor de arte ele viaja, sim. né? Então a gente tem vários exemplos grandes no mercado aí. Você aqui às vezes traz umas coisas e fala, nossa, mas como é que eu vou apresentar isso para o meu cliente? Então, como é que funciona isso? Vocês conseguem ter essa percepção de como trazer isso de uma forma palpável, todas essas mudanças, para um empresário? Como é que passa isso na cabeça? É, bom, primeiramente, internamente na empresa, na agência, tem que ter esse diálogo, né, entre a equipe de CS, entre a equipe criativa e assim por diante, de como que a gente vai tratar é, as mudanças com o cliente. Vai ter cliente que está mais aberto a mudanças, né, que você vai tentar mostrar para ele qual que é o melhor caminho dentro daquele cenário e ele vai aceitar. E tem cliente que já é um pouco mais resistente, né? Então talvez tenha que ser uma coisa mais gradual essa, essa mudança, né? Mas de forma geral, essa criatividade ela precisa estar conectada com o objetivo daquele cliente, né? Com o objetivo de comunicação, seja institucional, seja promocional, e você tem que resolver aquele problema, né? Que chega pro criativo. Então, não adianta.
o pessoal de atendimento, de CS, chegar para a gente e falar, ó, o cliente está precisando vender para esse público aqui, para essa persona, para essa classe social, e você fazer uma comunicação que às vezes não conversa com a realidade daquele público, né? Então você precisa sempre ter em mente isso, né? Que não adianta você viajar na ideia se você não tiver o objetivo do retorno daquela comunicação. Eu não sei se, Não, não, mas deu para se deu pra... pegar, porque assim, pegar um gancho nisso daí, tá? Nos últimos tempos, né, lá, eu também estou no mercado há algum tempo, a gente já se conheceu em outras estradas aí, quando Sim, trabalhamos em veículos de comunicação, sim. e eu te chamo de Laurence, mas é Laurence ou Laurence? É Laurence. Laurence, mas eu sempre chamo de Laurence. Vou te chamar de Lau para a gente não ter... Não, fica tranquilo. Mas assim, o que que eu percebo, Laurence? Que o grande desafio, tá, que a gente percorreu aí nesses anos todos é o quê? Durante muito tempo, as marcas, elas foram bem apegadas à sua identidade visual. Com o advento do digital, esse apego durante o início, ele meio que se distanciou, porque era uma questão, tem que ser rápido, tem que ser muito rápido. Então, a parte estética, a palheta, por muitas vezes você consegue perceber em grandes marcas, até marcas memoráveis, aquilo foi meio que deixado de lado pela questão de ter que ser muito rápido, porque as redes sociais exigiam isso. Só que os últimos estudos vêm demonstrando que o quê? Que a necessidade de se ter uma questão mais elaborada sempre aumenta a conversão e a venda do cliente, tá? Então a gente vive um dilema muito grande com os clientes, que é o quê? O cliente ele quer aquela arte memorável o tempo todo, mas ele quer que aquilo seja muito rápido. Então a gente tem que conseguir internamente lidar com o que é necessário para ser rápido, mas ao mesmo tempo que tem que ser vendedor. Então, como é que o marketing na parte, o design na parte do marketing digital conseguiu nesses últimos tempos evoluir para ser rápido, mas ao mesmo tempo conseguir continuar a ser vendedor e também não perder a essência das marcas? Mas eu volto a afirmar, gente, o dia a dia da rede social, ela tem que ser mais leve. Não há, um ponto de vista como diretor de empresa, não há necessidade de uma elaboração tão gigante no dia a dia, mas existem momentos de campanhas, e daí sim há necessidade. Então, como é que a galera de arte em si, não só você como diretor, mas todo o pessoal envolvido, percebeu essa mudança no marketing digital, da questão de ser rápido, mas agora, ao mesmo tempo, voltando no processo criativo mais elaborado para a parte de campanhas? Certo. Então, é, no dia a dia, principalmente falando de rede social, né? Se a estratégia da sua marca vai ter que ter uma publicação por dia, né? Então, o ideal é que a gente procure usar pelo menos um KV visual, né? Então, você tem que ter ali elementos da sua comunicação que sempre estejam aparecendo para que você consiga é, Marcar a cabeça da pessoa. para que a sua marca tenha aquela lembrança, a pessoa vê aquele elemento, toda vez que ela vê aquele elemento, ela vai associar com a sua marca e tal. Isso é um trabalho que tem que ser realmente constante, né? E dependendo do objetivo da comunicação, né? Se, por exemplo, se você está com uma campanha, se você está lá com alguns anúncios, tem ads acontecendo, né? Então, essas são peças que a gente tem parado mais para pensar, né? Você pensa numa sacada criativa, né? Que vai prender a pessoa de primeiro momento para que ela continua interagindo com aquela informação, né? E muitas vezes a gente consegue trazer um pouco dessa peça para dentro também da rede social, né? Se a gente está no momento de que toda essa comunicação tem que conversar, se a pessoa que está vendo a rede social tá no mesmo nível do funil de vendas com quem tá vendo o anúncio, né? Então a gente pode fazer essa brincadeira. Mas é o que você falou, assim, nem sempre
a identidade visual daquele cliente, ela vai funcionar numa campanha. Se você está, por exemplo, querendo chamar atenção, vou voltar um pouquinho até, criatividade, né? Quando uma campanha, quando você está sendo criativo, é geralmente quando você muda o ponto de vista do que você está comunicando. Então, eu vou dar um exemplo. Outro dia a gente estava falando, nós estávamos ali num brainstorm, e a gente falou, vamos falar para um público que é profissionais que estão trabalhando em profissões de alto risco. Como que a gente fala com um profissional desse, né? Então, de cara, a gente já pensa, vamos colocar lá um bombeiro, um policial que está precisando consumir aquele produto, né, aquele serviço que a gente está precisando vender. Né? Mas muitas vezes esse público já está vendo muito anúncio desse jeito. Então, para você mudar esse ponto de vista, você fala assim, e se quem estiver anunciando, quem estiver transmitindo essa comunicação, não for o policial, não for o profissional o dono da empresa? E se a gente, em vez disso, falar assim, e se a gente colocar o cap do policial para falar com o policial? E se a gente colocar o capacete do bombeiro para falar? Poxa, eu falei pro fulano de tal que não era para ele fazer isso, sabe? E daí você, nossa, aquele público vai ver aquele objeto que ele se identifica, vai ver que está falando com ele vai ter curiosidade de rolar o carrossel ou de consumir um material rico que está sendo oferecido para ele naquela situação. E não necessariamente toda a comunicação visual daquela peça está conversando com o que está acontecendo lá dentro da rede social. Entende? Então você tem que fazer, muitas vezes, essa quebra de expectativa para que você consiga atrair esse público de uma maneira diferenciada, de uma maneira criativa. Porque o processo criativo, na hora que você fala isso, é muito interessante, porque a gente precisa realmente gerar. Agora vamos voltar de novo à parte de rede social. Perfeito. Você tem poucos segundos para poder captar a atenção da pessoa. Uhum. Né? Na era do scroll rápido, né? Tum, tum, tum. Você tem poucos segundos para isso. Então, o desafio do processo criativo cada dia se torna mais presente. Lá no passado, quando nós tínhamos outdoor, TV, rádio sempre foi um grande desafio, porque você precisava dar algum elemento sonoro ali para poder captar a atenção da pessoa. Mas TV, a pessoa já estava sentada, predisposta a receber, é muito passivo. Exato. Né? O outdoor era uma questão de momento ali passando na frente da pessoa. Mas agora as redes sociais é muito rápido. Então, na hora que você traz dentro do processo criativo um elemento de fora, mas que a pessoa se identifica com ele, esse exemplo que você deu foi muito bacana do Cap conversando, porque é como se fosse a consciência dele. Ele olha aqui e fala, nossa. Exato. Então é inconsciente esse processo dentro do receptor, mas no processo criativo aquilo já foi pensado para que aquilo acontecesse daquela forma. Exato, Muitas vezes dentro desse processo criativo a gente ficou ali horas discutindo uma forma que parece que o nosso trabalho foi fácil ali, né? Colocar aquele elemento, né, para que isso gerasse uma conversão, né? Então é um trabalho diário, né? E cada vez a gente vai tentando praticar isso cada vez mais, né, no nosso cotidiano para que a produção disso também seja rápida, até porque, assim, geralmente nós atendemos vários clientes e a gente tem que ter alguma coisa criativa para todos eles, né? Isso também é uma questão bem desafiadora, né? Porque a gente atende clientes do setor de serviço, setor de produto, e cada um é um nicho de mercado, cada um é um tipo de persona. Exato. Então, realmente, a cabeça da galera de arte, ela é complicado, porque ela tem que se adaptar ao momento também do funil de vendas, como você falou. Para cliente da área de educação, onde a persona é essa, não é momento de matrícula, mas eu tenho que manter aquele público engajado para que quando o momento de matrícula chegar, eu consiga já estar dentro da cabeça daquela pessoa para entregar um material de conversão. Então, esse processo de criação,
eu fico pensando assim, como é que a gente consegue identificar umas tendências, tá? Emergências em brand. Por quê? Porque eu preciso estar o tempo todo dentro da cabeça da pessoa. Porque para quem vende serviço, ele precisa ter ali um brand o tempo todo sendo martelado, para quando eu for lançar abrir um carrinho, que seja, qualquer coisa do tipo, a pessoa já estar ali comigo e conseguir eu executar a venda desse serviço. Então eu queria pensar na parte do brand, porque muitas empresas elas pensam, é campanha, 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 campanha nova, inventa coisa nova, promoção nova, mas por vezes a gente pode ter a construção de uma marca através de um brand, onde não seja necessário eu ficar martelando, compre de mim porque eu sou bom, bonito e barato. Então eu queria conversar um pouco contigo essa parte do brand. Como é que fica isso dentro do processo de criação, a manutenção, o cuidado? Como é que é isso? É, Eu acho que o branding é muito daquilo que a gente estava conversando no começo, né? É a personalidade da sua marca que você vai construindo, né? A evolução da marca, né? Se você pensar na marca como uma pessoa, né? Eu dentro de uma sociedade, eu não posso mais, por exemplo, fazer a mesma piada que eu fazia lá nos anos 90, eu não posso mais fazer agora, né? A sociedade vai mudando e a conversa da marca com as pessoas, ela também tem que ir se adaptando a isso, né? Então, eu vejo que é muito do que a marca tá propondo de diálogo, né? Às vezes que bandeira que ela está querendo levantar em determinados momentos. Eu acho que isso é muito importante, né? E a forma que. Bom, enfim, é isso. É aquele lance Sabe por da. que que eu bati nessa tecla, Léo? Pelo seguinte, a gente está vivendo mais um momento de transição tecnológica, onde as AIs estão aí bombando. Sejam nos programas que nós utilizamos, aonde a gente tem uma determinada imagem, Certo. aonde você já tira um pouco da parte técnica, que era recortar aquela imagem, arrumar a cor. Hoje você consegue dar comando dentro do software que ele já consegue, não 100% talvez, mas ele já se aproxima muito de um trabalho de excelência. Dentro dos bancos de imagem que vendem imagens hoje, você vê uma enxurrada de artes criadas por aí e as Sim. pessoas vendendo isso. Então eu queria pensar com você como é que a evolução das AIs Tá. podem contribuir ou atrapalhar no processo criativo, porque parece, né, que assim, vou lá, vou dar um prompt numa AI, e ela vai criar uma campanha, mas a gente ao mesmo tempo tem um certo ponto, mas vai desumanizar isso. Então, como é que está dentro do processo da galera de criação? Está sendo bem visto? Está sendo mal visto? Está sendo uma ferramenta? Existe uma atenção? Como é que o advento das AIs para o processo criativo, para a elaboração de peças, tem sido trabalhado, visto? É, Aqui do nosso ponto de vista, né, como a gente trabalha na agência, a gente está vendo com bons olhos, porque na verdade é uma ferramenta, né, que chegou para otimizar o nosso tempo, né, no final das contas. Então, assim, é, eu acredito que esteja se preocupando com essa evolução aquele profissional que talvez não dê tanto crédito para os processos criativos. Então, se é só aquela pessoa que está querendo desenvolver um, um, um design ali para poder publicar para o cliente e tal, sem pensar muito no que está fazendo, talvez essa pessoa esteja um pouco preocupada, porque realmente a inteligência artificial generativa ela está fazendo muito do trabalho que a gente fazia. Sim. Né? Então, mas eu vejo como uma coisa que aqui para a gente está auxiliando. É, Eu vou dar um exemplo. Eu, como uma pessoa que gosto muito de ilustrar, tinha sempre a tendência de criar uma coisa diferentona. Então, por exemplo, outro dia eu estava pensando em criar uma coisa que usasse um ditado popular lá de falar do lobo em pele de cordeiro. Então, se você vai num banco de imagem, você muitas vezes não vai encontrar
uma imagem, uma ilustração de um lobo em pele de cordeiro. Às vezes você encontra um cartoon, mas que não combina com a comunicação daquele cliente. Então, antes eu pensava, então eu vou ilustrar isso, porque está combinando muito com o que eu quero comunicar. É... Mas só que uma ilustração dessa, eu ia levar meio período ou um dia inteiro para fazer uma ilustração dessa. E hoje, por mais que eu perca, sei lá, meia hora refinando um prompt, eu consigo gerar a imagem que eu quero dentro de um período muito curtinho de tempo, né? E é claro que não vou pegar aquela imagem crua, até porque está todo mundo usando essa inteligência artificial generativa e está começando a ficar tudo muito igual, né? Então, vale muito da gente pegar aquilo lá, né? Levar para um software de edição, dar uma tratada na imagem, combina a iluminação daquilo lá com as cores do cliente, né? Sempre para a gente poder fazer essa conexão com as marcas. Mas, de forma geral, eu penso que isso daí hoje em dia só veio para ajudar. Que legal ouvir isso, por quê? Porque a gente percebe que vai agilizar o trabalho, tá? Vai trazer uma visão de. A criatividade sempre vai ser necessária. Sempre. Porque Sempre. eu ouvi numa palestra um dia desse da Marta Gabriel falando sobre as AIs generativas, que vai depender do que está sendo perguntado, como está sendo perguntado, né? Então, assim, aquilo só vai te trazer alguma coisa satisfatória e boa se houver dentro de quem está fazendo ali o prompt, de fato, uma criação. Porque ela vai responder a comandos do que você está colocando. Então, quando você me traz isso, eu falo, poxa, realmente. Eu vou. Agora estou pensando do lado também de empresário, porque eu Claro. vou economizar tempo, tá? Exato. De um colaborador da empresa. Você passa mais tempo pensando em coisas estratégicas, Sim. né? Você não precisa ficar com aquela, nossa, eu tenho que terminar logo isso daqui que eu tô fazendo, porque eu tenho outro cliente para atender e tal. Não precisa mais se preocupar tanto com o tempo de execução, né? Você consegue ser mais estratégico, né? E você acaba abrindo mais espaço para quê? Para você conseguir ter um processo criativo mais leve, eu acredito, porque você vai conseguir pensar, você vai dar um comando, porque imagina, se você fosse ilustrar aquilo naquela sua mesinha lá, desenhar, quantas horas ia levar? Exato. Você por vezes não ia gostar do resultado final, ia ter que começar de novo, ou levar para um software para começar a tratar. Não, eu ia gostar. Ah, Certeza que eu ia gostar. mas o cliente às vezes Eu tô brincando, eu tô brincando. mas assim, eu quero pensar que isso vai trazer uma rapidez, Sim. porque ela vai trazer, você fala, ah, tá, agora você muda algum comando, ela vai trazer um outro resultado, pô, tá próximo do que eu quero. Sim. Vou exportar essa arte, vou levar para dentro de um software, vou tratar, vou trazer dentro da paleta, ou do tom de iluminação, ou vou colocar um elemento de texto a mais dentro daquilo. Isso vai gerar uma economia de tempo, mas ao mesmo tempo ele vai te dar um espaço criativo muito maior, cara. Gostei. Exato, exatamente. A ideia é essa, né? Porque assim, a gente consegue agora com essa tecnologia resgatar um pouco daquela criatividade que a gente curtia lá nos anos 2000, nos anos 90, que você olhava para uma peça e falava, putz, meu, que engraçado, que sacada legal, que a gente estava perdendo, né, com o tempo, até por conta da própria tecnologia, né? Se você for ver quando começou a ser muito frequente de as marcas precisarem lançar uma publicação por dia e tal, então você não tinha muito tempo para pensar, porque você tinha que gerar muito conteúdo, né? E vinham e falavam, não, você não precisa inventar a roda, só faz isso aqui, ó, igual isso aqui que ele já fazia isso, né? Então faz do mesmo jeito que o algoritmo vai entender e vai impulsionar, né? Então, e o que está acontecendo hoje, na verdade, é que as marcas estão procurando resgatar um pouco dessa questão da criatividade que se perdeu aí durante, sei lá, uma década aí que agora é bacana a gente retomar e tentar conversar melhor com o público, né? Humanizar mais a nossa marca através desse tempo maior que a gente ganhou tentando entender o nosso público e conversar com ele de uma forma mais humanizada, né? Eu peguei esse ponto também pelo seguinte, Lau. A gente conversa aqui no Café Mais Marketing com empresários, CMOs, tomadores de decisão dentro das empresas que por vezes
tem as suas agências contratadas, tem um time interno ali, quando é uma empresa bem grande, o CMO tem ali uma house, e gerou medo, eu acredito, inicialmente, na galera de criação, como gerou na galera de copy, tá? O advento aí das AIs, tá? Mas você já traz uma outra perspectiva, você já conseguiu enxergar que isso é bacana e que isso vai ser bom, Sim. tá? Mas eu queria pensar como é que você transmitiu isso para a sua equipe aqui dentro da empresa, como é que um CMO pode trazer isso para dentro da sua house, ou, sabe, gerar aquele estímulo no time de que aí é legal, o processo criativo é legal, como você trabalhar o estímulo da equipe para que a gente possa sempre ter uma questão mais harmônica e atender o cliente mais legal. Certo. É, essa questão do medo, ela, quando chegaram essas tecnologias, ela realmente aparece. Sempre quando aparece uma coisa nova, né, uma tecnologia nova, automaticamente vem aquele medo, né? Putz, isso aqui vai me substituir, né? E é claro que, assim, em determinado momento, né, alguma, alguma parte daquela profissão vai ser substituída e aqueles profissionais vão acabar fazendo alguma outra coisa, né? Assumindo postos novos que vão se criar por conta daquela tecnologia ter aparecido, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com a equipe é justamente a questão da criatividade, né? Mostrar para eles que o design ele é só uma parte do nosso trabalho, né? Que a criatividade é importante. Então, a gente sempre costuma chamar a equipe, né, os responsáveis pela conta X, conta Y, para participar de brainstorms, né? Então, você dá voz também para a equipe é muito bacana, né? Porque todo mundo conseguindo opinar um pouquinho ali, você fala, puxa, legal essa ideia, e mostrar para ele que aquela ideia legal não era só, não é só o design que você fazia, né? Faz parte de uma comunicação que vai chamar muito mais atenção a partir do momento que você está sendo criativo e depois você usa a tecnologia para poder só personificar aquela ideia, né? Então, é, e daí a gente faz esse processo aqui dentro de brainstorms, né, para momentos específicos, né, que a gente está precisando dar uma atenção. E uma outra coisa legal que a gente faz aqui também é um evento mensal que a gente convida toda a equipe, né, de redação, né, de conteúdo, de design, de criação, para poder trazer tendências, né, coisas que estão acontecendo no mercado ou campanhas que aconteceram antigamente, que hoje parece que estão servindo para algumas áreas também. Então você fica, a gente traz o ponto de vista de toda uma equipe diversa que cada um com seu ponto de vista vai ajudando a construir uma comunicação mais interessante. Você traz nisso aí uma questão bem bacana, que é a técnica. Você trouxe uma técnica de como engajar as pessoas e manter um processo criativo fluido dentro de uma equipe. Sim. Mas você reconhece, você utiliza alguma ferramenta, você tem alguns livros, aonde você busca esse embasamento, tá, para poder trazer? Como é que é o seu processo nisso? Você fala assim, nossa, poxa, eu quero fazer esse uma vez por mês, esse brainstorm com a equipe, tá? Certo. Você se prepara para isso. Então eu queria que você trouxesse também dicas disso, fala assim, nossa, ó, eu dou uma olhada nisso, sei lá, eu vou nas principais tendências do Behance. Como é que é esse processo dentro da sua cabeça para você trazer para a equipe? Óbvio, isso nunca é fechado, né? Você vai trazer uma ideia mais ampla e onde todos vão contribuir ali dentro. Exato. Mas eu queria que você também desse alguns elementos, alguns spoilers da onde você busca isso, para ajudar todo mundo a conseguir fazer nas suas equipes também. Perfeito. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito engajada com o time, eu gosto da participação de todo mundo e gosto que muitas vezes tem uma pessoa ali que às vezes é mais quietinha, mas que você vê no olho da pessoa que ela tem alguma coisa para falar. Então, assim, eu fico buscando muitas formas. Em livros, tá? Em literatura que fala sobre cultura organizacional,
sobre é, so- eu pego muito questões de empresas mesmo, né, que eu procuro como o profissional X dentro da minha área de criação atua dentro dessa empresa de tecnologia, como que esse profissional atua dentro de uma agência de propaganda, como que esse profissional de criação atua dentro de uma house, de uma fábrica, sabe? Então, eu procuro pegar experiências dessas pessoas, né? Eles falando, ó, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo por causa disso e tal. Então, a gente vai aprendendo com os erros e com os acertos das outras pessoas para tentar implantar coisas diferentes, né, dentro do nosso processo também. E pegando agora isso e pensar assim, Lawrence, o mercado ele está crescendo em todos os segmentos, o setor de criação vem crescendo bastante, tá? E temos muitos jovens chegando, muitos que você teve essa bagagem, tem essa bagagem bibliográfica, por assim dizer, de ter feito faculdade, curso técnico, faculdade, especialização na Pan-Americana, então você veio estudando. E tem muitos jovens chegando no mercado, tá? Então, e às vezes eles chegam já com uma visão muito bacana sobre a parte de criação, processo criativo, mas pegadinhas vão acontecer. Então eu queria que você deixasse, colocasse aí um recado para quem está chegando no mercado, esses garotos aí de 20, 22, 23, 24, 25 anos, falar um pouco sobre, uma dica para eles. Certo. Bom, a princípio, né, vai com calma. É legal mostrar o entusiasmo, né? Os empresários gostam do entusiasmo dos jovens, né? Mas é sempre importante colocar o pé no chão e procurar o diálogo, né? Por mais que a gente tenha uma ideia bacana, né? Muitas vezes quem está te contratando já vivenciou aquele mercado há muito tempo e tem um outro ponto de vista, né? Então é assim, por mais que o empresário muitas vezes ele precise é, tentar dar um pouco de liberdade para essa pessoa, mas às vezes é, ele precisa também orientar um pouco esse profissional para que ele também não fique pensando que só as ideias mirabolantes que vão acontecer, né? Então, eu acho que vai muito do diálogo, né? Então, você tem uma ideia bacana e você entender que quando você tem um time, né? Quando você tem pessoas que estão vivendo naquele mercado, é, a sua ideia pode alcançar o objetivo com muito mais facilidade a partir do momento que você tem essa troca interna dentro das empresas, dentro das agências e assim por diante, né? Porque não é só a criatividade que vai alcançar o resultado, né? Você precisa ter esse embasamento, esse conhecimento daquele mercado para que você atinja a pessoa certa naquele momento que ela está precisando comprar. Daí você trouxe para a gente, caminhando aí para o final, você trouxe uma coisa muito importante, da questão do diálogo. Uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, quando chega um cliente novo, que é o quê? A gente precisa ouvir o empresário falar daquilo Sim. que deu certo, daquilo que não deu certo. A gente precisa ouvir ele falar sobre quem é o público dele, quem é a persona dele, o que ele reconhece da jornada de compra. Essa palavra jornada de compra já está me deixando um pouco. Mas assim, a gente ouvir quem está naquela ponta para daí a gente poder tentar traduzir. Porque eu vejo que um grande gap que acontecia antigamente, isso vem diminuindo em todo o mercado, era traz para dentro de uma agência, a agência vai dar resultados mirabolantes, as agências falavam, eu resolvo tudo, tá tudo, vai dar tudo certo. E gerou muita frustração em muitos empresários isso. Então, eu queria que a gente caminhasse, agora você falando dessa questão que você falou já do diálogo, mas da diminuição desses atritos e do relacionamento e do diálogo e de como isso é fundamental para um processo criativo, para um resultado bacana das marcas conseguirem se consolidar cada dia mais no mercado. Não. Tá certo. É, O diálogo, ele é importante porque, assim, muitas vezes você tá abraçando aquela conta e você não entende tanto daquele mercado ou tanto do negócio específico daquele cliente, então você precisa
entender aquilo. Mas só que se ele contratou uma agência, é porque o que ele fez até agora não estava dando resultado. Ou se ele trocou para uma outra agência e tal, ele está esperando alguma coisa diferente, né? Que muitas vezes ele nem sabe o que que é. Então, muitas vezes é essa troca que a gente precisa ter de, de mostrar para o cliente que você está disposto a resolver o problema dele, o problema de comunicação dele, mostrar o seu embasamento teórico também em relação àquilo, né? E é nisso que muitas vezes o pessoal mais jovem, às vezes, chega no mercado e fala, puxa, eu me formei e tal, mas parece que passou 3 anos, já mudou tudo que eu aprendi, né? Mas só que, muitas vezes, aquelas matérias, né, que são de psicologia do consumidor, umas coisas mais teóricas que a galera não dá muita bola, é o que vai ajudar você a ter um embasamento para conversar com o cliente, né? Então, essa troca, né, de tanto você ouvir o cliente, quais são as dificuldades dele, quais são os lugares que ele tentou atingir que não deu certo, por que o concorrente dele está fazendo uma coisa que parece que está dando certo e dele não está. Então tem muitas variáveis que a gente precisa considerar e manter esse diálogo frequente para que o resultado ele alcance, a gente consiga alcançar esse resultado. E a constância, né? A gente não pode simplesmente tentar é, às vezes entrar com uma comunicação e já fala, putz, meu, deu errado, vamos trocar, né? Então eu acho que a constância, né, daquela comunicação, que é a personalidade, né, que é o tom de voz, que é, como que eu tô querendo que a minha marca seja vista, eu preciso ter um pouco de constância nisso para que o meu público comece a perceber que está acontecendo alguma coisa ali que é coerente, né? Show. Lau, muito obrigado. Imagina, Tá? eu que agradeço, um prazer muito grande conversar com você. Pessoal, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram da GS2, você vai ver ali a caneca falante da GS2. É uma das questões criativas que o Lawrence e a equipe toda vem bolando e fazendo, tem um engajamento muito legal, tá? Então dá uma olhada, ou no Behance, que você vai também poder ver todo esse processo criativo acontecendo. A gente tem dentro do Behance ali um histórico bem bacana, desde o início do traço até o resultado final de personagens, como que isso acontece, esse processo. Muito obrigado, até a próxima, gente. Valeu, valeu.